principais prioridades desse sorteio de reforma são melhorar a qualidade da informação financeira prevista por solução do sistema e da melhoria da qualidade dos dados, fortalecer a gestão da dívida pública através da implementação da sua estratégia de gestão da dívida e da melhoria da transparência da mesma e promover a transparência e prestação de contas através da implementação de novas medidas de transparência, como a utilização de dados orçamentais em tempo real. 16. A execução acumulada da despesa pública em Timor-Leste atingia 1,25 milhões de dólares em 15 de novembro de 2023, correspondendo à mesma a uma taxa de execução de 61,2%. A categoria orçamental de transferências públicas é a que mais pesa no orçamento rectificativo de 2023, conjunto apresenta no final de análise de nível de execução de 62,8%. 17. A proposta de lei será o Estado para 2024 autoriza os partidos do governo até o momento total dos quais 22 milhões correspondem à estratégia de investimento do Fundo Soberano do país, assenta presente de crescimento composta por 35% em ações, do restante em títulos de Estado americano. Até 30 de setembro deste ano, o governo aumenta por a dívida pública é excessiva, o carência de dados de amortização que variam de 20 a 40 anos. Alguns empréstimos a decorrer deverão ser liquidados na íntegra até o ano de 2063. 20. Os reembolsos planeados pelo parceiro de desenvolvimento em 2024 foram estimados em 177,8 milhões de dólares. O apoio dos barões continuará a concentrar-se no capital social, onde se inclui a educação, a formação e saúde, 49,1%. O setor de infraestruturas também será reforçado no próximo ano, devido ao aumentar os investimentos ao projeto da melhoria do aeroporto internacional Presidente Nicolau Lobato e também dos projetados para a costa sul do setor petrolífero. 21. Em 31 de outubro de 2023, o saldo da Caixa de Tesouro prefazia 303,8 milhões de dólares. O governo projeta, para o final do presente ano, recuperar a necessidade de viabilidade e reduzir novamente na lei a certificação das contas do Estado, o procedimento da Câmara de Contas e o pagamento do salário estruturou a reunião por proposta do mesmo governo ainda há 5 meses e comeram efetivamente de formulação dos artigos 10º e 11º da proposta de lei do AG para corrigir o lapso do Ministério das Finanças. 5. As mesmas comissões C e D recomendam novamente ao Parlamento Nacional de poder promover o mais curto espaço de tempo possível uma revisão mais alargada da lei número 2/2022, de 10 de fevereiro. 6. Atendendo ao volume de irregularidades detectadas pela Câmara de Contas na última auditoria financeira anterior, recomenda-se ao PN que requeira ao Tribunal de Recursos que inclua o plano de atividade da Câmara de Contas para 2024, uma nova auditoria financeira àquela região, desta feita cobrindo por um período de mandato da autoridade fiscal. 7. Ao Parlamento Nacional elucidar de uma vez por todas esta área de especial complexidade, mas atualmente bastante
sustentabilidade das finanças públicas para gerações futuras. A linha 3. Recomenda-se uma vez mais a Segurança Social a requerer a conclusão do sistema informático do Estado de Segurança Social, criar áreas de ensino desenvolvido com o apoio do governo português, de modo a começar finalmente a investir em frente ao apoio do governo português, de modo a começar finalmente a investir em frente a realizar um transferência depositada na conta do Fundo de Reserva da Segurança Social, com o objetivo de salvaguardar a sustentabilidade do mesmo para os seus beneficiários atuais e futuros. 4. A consulta ao portal de transparência do orçamento confirma que o governo deixou de proceder ao registro de estimativa de levantamentos anuais do Fundo Petrolífero aprovados pela PIB-OG, o Sistema Integrado de Gestão Financeira, GRE, gerido pelo Ministério das Finanças. Recomenda-se o Ministério das Finanças que retome esse exercício. 5. A Lei do Fundo Petrolífero prevê que todos os levantamentos acima, dando assim, apesar de imediatamente cumprimento a disposto no 2 do artigo 45 da lei. 10. A Ministério das Finanças continua a assegurar a publicação em formato digital no seu website de todos os livros orçamentais que anexam a proposta de tecnologia que entendam de interesse ou é passado. A informação fica acessível a toda a administração pública, à população, aos parceiros de envolvimento e às Nações Unidas, contribuindo para manter o nível de transparência orçamentária existente até agora. 11. A Comissão SER recomenda ao Governo que tome medidas para garantir a eficácia e a assistência dos parceiros de desenvolvimento através da implementação do sistema de monitorização e avaliação robusto para acompanhar o impacto das intervenções financiadas nos parceiros de desenvolvimento. 12. A Comissão SER é obrigada a organização do Parlamento Nacional ao Governo para subscrever que sejam recomentados montados de uma dotações para adicionar a outras dotações. Isto compromete a implementação dos programas executados das instituições ou as reação futuras. Em todo caso, a Comissão entende, sugeriu nas audiências que, surgindo uma situação contingencial, uma alteração de circunstâncias que impõe a alguma instituição da sociedade de dotação orçamentária crescida, esta deveria estabelecer contato com o governo com a vista de obter os adicionais que precisa. E, neste caso, será o governo apresentar um pedido de alteração perante o Parlamento, tomando como governo a decisão sobre o parecer certificado para atender ao pedido de adicional. O governo está sempre em reuniões com o centro de fazer essa decisão do Parlamento. Recomendações da Comissão de Impostos Estrangeiros e Poder de Segurança, Comissão B. Em sede de especialidade, recomenda-se a aprovação das seguintes propostas de alteração apresentadas pelos membros da Comissão B, em consideração do seu impacto e habilidade com os objetivos de prioridade estabelecidos nas audiências públicas em concreto. 1 ponto. 2 pontos. A proposta de orçamento adicional procede à criação do quadro legal para a emissão de dívida pública, considerando alargar o âmbito de aplicação e prever a possibilidade de cidadãos comuns poderem adquirir certificados da dívida pública certificados de cultura. 3. O Parlamento Nacional estabelece os prazos especiais de apresentação do OG no quarto do Executivo. Comissão de Infraestrutura, Comissão 3. 1. Ao Ministério das Obras Públicas que estabeleça o tarifário único para a aplicação dos serviços laboratoriais atestados, usado no incremento de receitas. 2. Ao Ministério das Obras Públicas encontrar que encontra solução para receber o pagamento dos 44 ministérios com problemas legais. 3. O Ministério do Planejamento de Investimento Estratégico cria um sistema eficaz de licenciamento e fiscalização de construções. 4. O Ministério do Planejamento de Investimento Estratégico prevê o orçamento para lidar com os impactos causados por desastres e calamidades naturais devido às alterações climáticas e energéticas. 5. O Ministério do Planejamento de Investimento Estratégico impulsiona celeridade no processo de regularização dos projetos de infraestrutura em curso,
ou já implementados e ainda sem vontade de celebrar. Comissão de Saúde, Segurança e Igualdade na Direção Nacional da Farmácia e Medicamentos do INSS e número de medicamentos. 4. Relativamente à compra de medicamentos necessários para aprovisionamento, devem ser elaborados os serviços específicos da compra de produtos farmacêuticos e equipamentos médicos, tendo em conta a particularidade deste processo. Comissão de Educação ao Ministério da Educação os items do orçamento da concessão escolar devido ao atual orçamento não corresponder à realidade das escolas. 3. Ao Ministério da Educação, para ter no futuro o levantamento e transferência do orçamento do sujeito a menos burocracia, para não atrasar o início da construção, uma vez que devido à época das chuvas nas áreas remotas, não é possível realizar a construção dos projetos e, consecutivamente, cumprir o término dos mesmos previstos nos contratos. 4. Ao Ministério da Juventude e Desporto, Arte e Cultura, que ambos alocar orçamento